aí, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Nova Frequência Podcast. Eu sou o Vitor e a gente sempre se apresenta, né? Se apresenta aí. Meu nome é Lucas. Meu nome é Mayara. Sempre bom se apresentar. Vai que tem alguém que nunca... Um inimigo que nunca assistiu a gente. É verdade. Galera, sejam bem-vindos. A gente está aqui com mais um episódio. Hoje uma roda de conversa que a gente tem para poder comentar sobre um tema bem importante, né? A gente está vivendo, na verdade, está fazendo parte do nosso cotidiano desde o ano passado e a gente não faz ideia de quando vai acabar, que é sobre a questão da pandemia, de como a gente às vezes vai desanimando, vai ficando sem muito o que fazer, vai ficando meio perdido, como é que eu cultivo a minha vida espiritual durante esse período. E eu quero ouvir de vocês aí, como é que foi, em primeiro lugar, 2020, assim, para vocês? Porque 2021 a gente já veio da onda do ano passado e a gente agora tá na esperança que termine, com vacinação e tudo mais. Mas ano passado, tipo, foi de surpresa, né? E aí a vida mudou do nada. Cara, eu tava casando, né? Tipo, eu ia casar em maio, eu tive que transferir a data pra agosto, sabe? E, enfim, eu não lembro nem mais se foi essa data certa, porque a gente transferiu algumas vezes as datas, entendeu? E, assim, foi bem chato, cara, porque a gente tinha uma data e depois teve que refazer a data, aí ficava indo no salão para poder trocar a data. Era um saco, né? E fora que, assim, eu tava com obra na minha casa, eu tava correndo atrás das coisas do casamento, da festa. E, assim, para mim foi uma loucura, cara. Mas, graças a Deus, eu consegui casar independente disso, né? Por glória do Senhor, eu tô casado agora. Mas, para mim foi muito diferente, cara. Foi um tempo muito de perseverança, de aprendizado. E até também de disciplina, né? Porque eu fui um cara que sempre frequentei a igreja, né? Rapidinho, deixa eu só falar uma coisa. O que é ao vivo, a vida real acontece. Tu tá tirando um pouco a boca de perto do microfone e talvez não capte direito. Ah, é? Beleza, então, tranquilo. Por isso que eu falei, ao vivo, liga não, galera. Então, acho que melhorou. E, cara, assim, foi complicado, porque eu desde criança vou pra igreja, né? Então, assim, ficar sem ir à igreja foi uma coisa que ficou muito estranho pra mim, sabe? Aqueles domingos vazios, tá ligado? Assim, aí não tinha igreja, não tinha futebol passando na televisão, eu tinha que ficar inventando coisa para fazer em casa, porque não tinha, né? Tu vai vendo umas lives assim no começo, quando você tem paciência para live assim. Se bem que as lives do Instagram estão voltando, não sei se vocês estão vendo isso. Né? Você gira assim, quinta-feira, assim, é uma programação maneira, é porque ficou muito maçante, mas eu acho muito maneiro. Mas enfim. Você fica na quinta-feira, você gira o seu story ali. Cara, é surreal. São 10, 12, 15 lives. Por sinal, se é só quinta-feira, os outros dias são nichos a serem explorados aí por alguém, né? Porque tudo no mesmo momento, cara, se compete ali, ninguém... É igual Netflix, o que tu vai ver? Não sei, é igual a parada de live hoje. Bom, Netflix tu passa meia hora escolhendo e 10 minutos assistindo, porque depois tu dorme, tá ligado? Isso que eu já sei que eu quero assistir antes, mas enfim. Então, que seja. E pra mim foi muito isso, cara. A gente teve que se reinventar de várias formas, né? Algumas pessoas financeiramente, né? Outras pessoas ociosamente, porque tem a questão do tempo, né? Do ócio produtivo do cara. O cara não tem o que fazer, o cara tem que ficar em casa. Eu fui forçado a tirar férias, por exemplo. 15 dias de férias me morreram por causa da pandemia, né? E assim, não era férias, porque eu tive que ficar trancado em casa. Então, não tem férias, né? E foi assim, mas para glória de Deus a gente conseguiu passar por isso, né? E a gente está perto de acabar acontecendo de novo, né? Porque em vários estados já estão com as igrejas fechadas e tudo mais, né? E a gente sabe que isso pode acabar acontecendo. Sim, sim. Eu lembro de ter assistido o teu casamento numa live do Instagram. Você tá falando de live? Essa live eu assisti. Eu e Mariana lá em casa. A Mariana, a gente se via todo final de semana, tipo, só, né? E a única saída que eu fazia era ir até a casa dela e ela via até a minha casa pra gente pelo menos se ver. E aí, no sábado do teu casamento, a gente sentou lá no sofá, botou a live do teu casamento e ficou assistindo. Aí tiramos print. Pô, tava bonitão esse dia. Meu sapato é muito maneiro, cara. Tu tava na beca. Gostei do meu sapato, enfim. E tu, Mayara, como é que foi? Cara, pra mim foi um ano que eu fiz coisa dessa, porque eu tinha feito uma prova de... Rapidinho, Mayara, o teu também Dá uma inclinadinha no microfone. Fica de olho ali naquela parada. Na barrinha. Na produção ali. Eu tinha acabado de fazer uma prova pro estágio, e aí entrou a pandemia, eu fui chamada pra fazer um estágio numa clínica da família. Então, assim, eu peguei, eu acho que todo o início de uma pandemia como estudante. E aí foi um negócio meio louco, mas foi um ano onde eu aprendi muito. Eu tive uma prática que muitas pessoas talvez não tenham tido, e eu cresci muito como pessoa, sabe? Porque você via várias situações onde te faziam repensar, sabe? Sobre quem você era, onde você estava.
E eu pude ver o cuidado de Deus, assim, de uma forma tremenda sobre a minha vida. E eu tava estudando a beça, eu tinha várias matérias na faculdade na época. Então, assim, pra mim foi um ano muito produtivo. Um ano onde eu quase não assisti live, assisti do seu casamento, e metade de mais duas. E foi um tempo onde eu pude também passar bastante tempo com a minha família. A gente também pôde aprender, né, o que fazer em casa. O que se faz em casa? A gente jogou, a gente brincou de qual é a música, de, sei lá, qualquer coisa que... Porque chega uma hora que a TV já não era suficiente. Você já estava de saco cheio de qualquer coisa que passasse na TV. De live, então, você não queria nem ouvir falar. Então, acho que, para mim, talvez tenha sido um pouco diferente. Foi um ano bem corrido, então acabou que eu também quase não senti o ano passar. Mas foi um ano onde eu cresci muito como pessoa. Acho que, para mim, foi muito bom. Obviamente, muito triste em vários aspectos, né? Muitas vidas se foram naquele ano. Foi um ano triste, mas eu também pude ver o cuidado de Deus sobre a minha vida num ano onde Ele me fez crescer. E eu aprendi muito. O ano foi... Eu ia perguntar pra você como é que foi o seu, né? Não, mas você ia fazer um comentário também sobre o ano dela? Não, eu ia falar de você mesmo, da sua vida. Cara, o meu ano foi um ano de alguns extremos. Porque eu me formei no final de 2019... Mas, na real, a colação de grau foi... A colação de grau, tipo, teve uma cerimônia em dezembro, mas a colação de grau oficial foi em fevereiro. Daí eu peguei meu diploma ali em fevereiro, tipo, semanas antes da parada começar, né? No mês seguinte, menos de um mês depois, a gente já estava começando a experimentar o lance da pandemia. E eu, tipo, estava quase sendo efetivado na empresa que eu estava estagiando, a pandemia atrapalhou aquilo, o processo começou a ficar... Na verdade, um pouco antes, tinha tido uns outros problemas no meio do caminho, que o negócio deu uma dificultada, a pandemia também atrapalhou, mas nesse meio tempo também fiz um processo seletivo de uma outra empresa, uma vaga que me interessou bastante, até mais do que o que eu fazia. Eu fui selecionado para a vaga, a parada estava toda certa, a gente já tinha trocado documentação, meio que faltava eu assinar o contrato e fazer o exame admissional, basicamente isso. E naquela semana, tipo, que a gente estava trocando as informações, começou o isolamento. Cara, pra mim foi muito frustrante, porque aí acabou a minha oportunidade de ficar onde é que eu estava. Essa oportunidade de emprego sumiu. Hoje, como eu falei, eu até tô lá. Eu fui para lá em novembro, quando a coisa começou a melhorar. Mas aí, nesse período de tempo ali, desde de fevereiro até setembro, que eu voltei para a empresa que eu fui estagiário como temporário por 2 meses, uma tentativa lá que terminar um projeto que tinha começado e iam tentar ver se conseguiam me manter, e aí me chamaram na outra, mas enfim. Esse tempo todo, para mim, foi um tempo meio de um gosto muito ruim, porque eu tinha acabado de me formar, e aí eu estava com tudo certo e planejando meu casamento para esse ano. Continuo, na verdade, é mais para frente, mas a gente já estava vendo isso. E aí eu vi, tipo, todo o planejamento que eu tinha, tipo, 2020, vou poder fazer planejamento tal e construindo a coisa X, a coisa Y e tal, para poder chegar em 2021 melhor. Eu fiquei, tipo, mais da metade do ano sem nada, em casa, preso, e aí chega uma hora que foi o que a Mayara falou, tipo, você não tem mais o que fazer, e eu com esse gostinho de, na minha vida pessoal, sem desmerecer o resto das coisas que estavam acontecendo, na minha vida pessoal, com esse gostinho extremamente frustrante, tipo, deu tudo errado. E aí depois eu fui para essa empresa e a vida começou a ser mais legal, digamos assim, porque você passa a ter alguma coisa para fazer, a coisa começa a desenvolver, você começa a ver o espaço andando. E aí esse ano, até o momento, está sendo mais agitado, assim, com mais coisa, aqui envolvido na igreja, projetos que ficaram parados ano passado que voltaram. Esse que começou, a gente, na verdade, conversava sobre o podcast em 2019, não foi? É verdade. Primeira vez que a gente trocou uma ideia aleatória, tipo, pô, já pensou no podcast? Acho que foi 19, não me lembro. Já pensou? Pô, e deixa eu te perguntar, como é que vocês fizeram em relação a edificação espiritual, né? Ficar afastado da igreja é muito complicado porque a gente para de ter aquela comunhão, né? É isso, querendo ou não, é uma das bases que a gente tem para se edificar, para fortalecer a nossa fé. E como é que foi com vocês essa parada de ficar afastado da igreja aí por esses tantos meses, sabe? E ser igreja à distância para vocês? Como é que foi isso, Mayara? Cara, foi muito difícil no início, porque eu acho que eu nem lembro. Eu descobri o que fazer num domingo, porque pra mim, assim, e obviamente eu vim outros dias pra igreja, mas o domingo era o domingo que eu estava na igreja o dia inteiro. Então, assim, eu tive que descobrir, eu sentei, eu me perguntei... E tu nem tinha opção, né? Não podia ir pra exatamente. praia, não podia ir pra, aí eu falei lá, assim, shopping. o que as pessoas que não saem de casa fazem no domingo? Porque eu não sabia. Porque, assim, desde que eu me entendo por gente, domingo é o dia que eu
é o dia que eu sempre tô na igreja. Eu vou outros dias na semana, né? A gente vinha, tinha ensaio, tinha um monte de coisa. Mas domingo é o dia que era certo, não tinha dúvidas. E eu falei, cara, como assim, sabe? O que eu vou fazer? E aí eu comecei a ouvir podcasts de outras pessoas, né? Outros cristãos, né? Que compartilhavam várias coisas, onde eu também pude crescer. Eu comecei a espalhar versículos pelo meu quarto para que a minha mente não ficasse vagando. Então, tipo, eu olhava, tinha um versículo ali, eu ficava pensando nele, eu olhava versículos que, de alguma forma, fossem me dar algum ânimo. Porque chegava uma hora que eu falava, cara, o que eu vou fazer, sabe? Não tem mais nada para fazer. A gente assistia, obviamente, as coisas na internet também, os cultos online e tal, mas uma coisa também que me ajudou muito foi que a gente aqui na nossa igreja, né, na juventude, as meninas tinham um encontro nas quintas-feiras à noite. Eu acho que isso, para mim, foi muito bom. A gente ouvir que, tipo, cara, você não está sozinha, sabe? Outras pessoas estão passando por isso, outras pessoas estão com algumas dificuldades que também você possa estar, e vamos todas crescer juntos. Então, assim, era certo. Quinta-feira, a gente estava lá, e eu acho que isso também foi uma coisa que hoje eu até sinto falta, né? A gente se vê com mais frequência aqui na igreja, obviamente com os cuidados, né? Mas não tê-las mais nas minhas quintas-feiras à noite, eu acho que faz falta, porque foi algo que me fez crescer bastante. E para tu, Vitor, como é que foi isso? Cara, eu acho que eu comecei até bem, e aí eu entrei numa espiral assim pra baixo, sabe? E eu fiquei um tempo indo pra baixo e depois eu comecei a melhorar. Eu lembro que no início a gente fez uma reunião com umas pessoas da juventude, e aí eu lembro que algumas pessoas que estavam lá perguntaram, como é que tá sendo a pandemia? Isso é tipo um mês e meio. E algumas pessoas falaram, nossa, tá sendo tipo muito difícil estar em casa, tô ficando muito nervoso. E eu pensei, pô, será mesmo? Eu não tô levantando dificuldade de questão financeira, essas coisas, não. Tô falando, tipo assim, de ficar em casa, de desânimo e tal. E eu comecei a pensar, pô, não é possível, cara. Não é possível. Não é tão ruim assim. Só que o negócio começou a prolongar e prolongar. Aí teve uma hora que eu comecei a ficar mal. E aí eu acho que eu não soube lidar muito bem, ou na verdade tenho certeza que isso aconteceu. Eu acho que eu comecei, talvez o que você fez, assim, de colocar versículos espalhados e tal, talvez eu pudesse ter feito um negócio desse, porque eu comecei a pensar muito no lado negativo. E aí eu comecei a perceber que eu comecei a me tornar ingrato em algumas coisas que eu não era. Eu comecei a me tornar meio desesperançoso, tipo, e isso foi só me jogando para baixo. E aí eu comecei a ficar tenso com a parada, tipo, do casamento, pensando, cara, e agora? Quando que eu vou... E isso eu pensava muito, tipo assim, quando que eu vou conseguir voltar a trabalhar e vou começar tipo, eu preciso estabelecer alguma coisa. E eu não estou desmerecendo que, tipo, quem que já tem alguma coisa, porque lá em casa, tipo, meu pai tem um emprego estável, não teve o menor problema, a gente conseguiu se passar muito bem pela pandemia, mas eu pensava na família que eu vou construir em breve também, pensando, cara, e aí? O que eu vou ter? Sabe? Porque eu não consigo nada. E foi meio desesperador, foi meio frustrante. Aí eu comecei a entrar nessa espiral assim para baixo. Até que teve um momento que eu comecei a perceber isso. Minha mãe também chamou a minha atenção disso, tipo, seu jeito de falar tá mudando, sua forma, seu semblante tá mudando, e tava realmente tipo, para baixo. E aí eu percebi que eu tava desandando, e aí foi o momento que eu comecei a mudar um pouco a minha estratégia de tempo, comecei a tentar investir mais meu tempo com as coisas de Deus também, e principalmente mudar um pouco aquilo que eu estava pensando muito. Porque por mais que eu lesse a palavra de Deus, por mais que eu escutasse mensagens, podcasts e todo o recurso que a gente tem, eu estava com a mente doente, de certa forma. Sim, sim. E aí, meio que assim, funcionava? Alguma coisa com certeza, mas não tanto, porque eu continuava indo para baixo. Até que eu comecei a mudar isso, eu percebi, e eu comecei também a respeito disso, comecei a buscar ajuda dentro de casa, com a Mariana e tal também, sobre esse tipo de coisa, que eu precisava de um up nisso e fez muita diferença. E deixa eu te perguntar um negócio, agora para vocês dois também, né, em cima do que vocês responderam. Dentro da resposta de vocês dois, deu para perceber que, tipo assim, como é que a gente é muito frágil, né? Como, espiritualmente falando, e até como igreja também. Porque, tipo assim, a gente ficou alguns anos sem congregar, sabe? A gente nunca passou por um tipo de perseguição religiosa, sei lá, um êxodo entre a gente aqui, assim, a gente tem que se espalhar pelo Brasil, porque não pode ser evangélico de alguma forma, e a gente acaba esmorecendo, né? Como é que vocês enxergam e avaliam até como é que vocês perceberam
essa demora, na verdade, da reação da gente de ter formas de voltar, né, à nossa plenitude espiritual de alguma forma. Porque, tipo, a Mayara foi e começou a colocar uns versículos no quarto dela, começou a meditar na palavra de Deus através daquilo, né? Você tomou essa tua chamada espiritual aí da tua mãe, querendo ou não, também, de alguma forma. E como é que vocês enxergam tipo assim, você acha que esse processo de, caraca, tipo, tá acontecendo uma parada, eu tô começando a ficar doente, eu tô começando a ficar meio doido, eu tô começando a ficar desesperançoso, que eu acho que é a palavra mais certa. Você acha que teve um tempo de demora muito longo da parte de vocês para reagir a isso? Muito. Muito. Sabe o que eu acho que aconteceu comigo? Você ia falar alguma coisa, Nive? Não, pode falar. Eu fiquei com muita raiva de Deus. De verdade. E eu não vou medir palavras, não. Tipo, eu fiquei com muita raiva porque, pra mim, assim, eu não consegui conceber o que estava acontecendo no mundo como um todo e na minha vida ao mesmo tempo. Pensando, cara, Deus, assim, eu acredito que você é real, eu acredito que você é bom, mas olha o tamanho do problema. Você tá ignorando a gente de propósito, sabe? Acontecendo, Deus? Não, às vezes eu até imaginava, não, ele sabe, mas eu acho que ele não tá nem aí. Eu às vezes pensava meio isso, e tipo, querendo ou não, por mais que eu no fundo não acreditasse nisso, eu acho que em algum lugar eu estava cedendo a acreditar nesse tipo de coisa. E eu acho que foi uma oportunidade também de amadurecer um pouco a minha fé e entender que, por mais que na teoria você saiba que o fato de Deus ser bom não significa que o mundo está isento de maldade, né? Sim, então, eu acho que foi muito bom para isso, mas eu acho que eu demorei porque eu também estava com raiva. É como se eu falasse assim, Deus, eu não vou te perdoar. Foi essa a sensação que eu tinha. E aí, por não querer perdoar a Deus, de certa forma, entre aspas, coitado de Deus. Coitado de Deus, mas não querer perdoar a Deus, eu não queria, tipo, nem ouvir o que ele tinha a dizer. Isso é um problema, porque aí você... sabe a parada de cancelamento que a gente fala? Eu cancelei Deus, entre aspas. Não cancelei Deus, mas uma parte minha queria, porque eu estava com muita raiva. E aí, por causa disso, eu comecei a perceber que até mesmo aquilo que às vezes eu buscava não fazia muito sentido, porque eu estava muito fechado. Até que eu tomei esse sacode assim, eu percebi, cara, peraí, o que eu estou fazendo? Eu até pensei, cara, será que eu sou realmente... Eu tenho a maturidade... Não que eu seja a pessoa mais madura do mundo, mas será que eu tenho a maturidade que eu achava que eu tinha? E eu percebi que não. Sério, real. É um choque de realidade interessante. Você perceber que você não tem a maturidade que você... Achava que tinha. E eu não tô falando isso assim pra poder falar, tipo, eu achava que era super maduro. Não, mas eu achava que eu tinha maturidade legal. E eu percebi que nem tanto. Tipo assim, o começo da imaturidade é você achar que você é maduro. Pode ser. Você se enxergar muito maduro, geralmente é coisa de quem é imaturo. Tá ligado? Entendi. Mas assim, eu nem digo isso na ideia de querer aparecer, sabe? Não, entendi. Porque eu acho que ao mesmo tempo é importante você ter uma consciência do nível que você tá. Sim. Eu acho que eu tava iludido achando que eu tava num nível e eu percebi que eu não tava. Tipo, tava naquele nível até não vir uma situação que te botasse à prova pra ver se você realmente estava, né? Exatamente. Aí eu vi que eu tava uns níveis abaixo. Cara, pra mim, eu acho até que eu não demorei não, porque assim, é muito louco pensar que antes da pandemia eu já tava meio insatisfeita com umas paradas. Eu falava, Deus, eu quero, sabe, abrir uma oportunidade pra mim aqui, pra experimentar de fato algo prático, sabe? E aí Deus foi tão rápido, sabe? Num ano muito louco, Ele me proporcionou tantas coisas que, cara, eu não tinha como, tipo, ter esse momento de, sei lá, ficar perdida muito rápido, porque meu coração realmente estava muito grato, sabe? Porque em meio a tanta coisa, Deus tinha me proporcionado algo que eu já havia pedido. E assim, Ele foi fiel, sabe? Em todas as etapas, e eu pude ver cada vez mais o cuidado de Deus. E eu acho que quando a gente olha também para uma outra realidade, a gente começa a avaliar como que a gente está vivendo, sabe? E eu estava vivendo uma outra realidade, uma realidade onde... você imagina, o início de uma pandemia, onde ninguém tem vacina, onde ninguém tem cura, onde ninguém tem nada, várias famílias, várias pessoas. E eu pude estar vendo a minha família guardada por Deus, eu pude ver a minha vida guardada por Deus. Então, assim, eu tive, sabe, a certeza de que Deus estava ali comigo real, sabe, em todos os momentos. Então, para mim, eu acho que eu não demorei muito, mas eu acho que também foi por isso. Eu acho que para mim ficou mais difícil quando, assim, eu acabei o período do estágio. E agora? O que tu faz? Você vê que era desesperador. Exatamente, porque a minha pandemia real em casa começou esse ano, não começou ano passado, porque ano passado eu estava fazendo um monte de coisa. Aí esse ano eu sentei, cara, e agora?
Tipo, tava falando com o Vitor aqui hoje. Eu falei, ontem mesmo eu fiz um monte de coisa. E o dia não acabou. O que tu faz quando tu fez tudo? Eu sinto falta de um pouquinho fez dessa sensação, cara. Tu fez tudo, tu deu o seu melhor em tudo, tu investiu teu tempo naquilo, mas não tem mais, sabe? Você acabou. O que tu faz? Eu tava nesse... Acho que eu tô nesse momento agora que eu tô falando, Jesus, me dá uma direção, sabe? Que eu acho que você fica meio sem direção, meio sem rumo, assim. O que fazer? Tá fazendo certo? Se sim, o que eu faço pra melhorar? Tá fazendo errado? Então como que eu ajeito? Acho que eu tava nesse negócio, assim, sabe? Entendi. Cara, eu vou te falar que no começo eu subestimei a pandemia no sentido científico. Eu achava que, daqui a pouco o nego vai inventar uma vacina e a gente já tá livre disso aí, tá ligado? Não, a vacina, na verdade, até foi bem rápida. Não, tipo, foi tempo rápida, recorde. com certeza, eu concordo com você. Você imaginava que ia ter uma cura, tipo, oficial mais rápida. Pô, vão descobrir uma substância e conseguem combater isso eu e achava vai ser mais também. rápido. Eu achava isso, tipo, nos Eu também primeiros achava. 3 meses. Eu falei, não, daqui a pouco a gente vai achar uma cura aí e tal. Eu, assim, acreditava firmemente nisso. Que, tipo, a gente vai achar um remédio, tá ligado? Que de alguma forma ia ser acessível, assim. E a gente ia tomar o remédio e ia ficar bom. E eu não sei nem por que eu achava isso, mas eu achava isso porque sim. Eu acho que é uma tendência que, tipo, em na filme e nossa tal, geração. tudo dá certo. E aí a gente Mas, mano, começou a ver nossa uma geração, situação cara, que nada a deu gente tem certo. remédio e imediatismo pra tudo, tá ligado? Ah, sim. Então, tipo, na minha cabeça, eu ia falar, daqui a pouco a gente vai arrumar um remédio aí que a gente consiga combater isso, tá ligado? Mas eu acho que isso tem um pouco a ver também, porque, tipo, a gente tá acostumado a toda também história acho. ter um final feliz. Isso é E aí verdade. essa história começou a não ter. Não ter. Cara, com e foi, dramáticos, assim, e foi né? atrasando tudo, né? Todos os seus sonhos, planos, projetos, tudo foi assim, ó. Eu acho que foi o ano, na verdade, que percebeu assim, você não tem controle de nada, acorda pra vida. Exatamente E isso. aí, ou você, tipo, começa a confiar de fato no que Deus tem pra você e no controle que Ele tem sobre a sua vida, ou você vai ficar maluco. Porque, cara, todo o meu... Tipo, eu ia me formar esse ano. Vou me formar? Não vou me formar. Entreguei na mão de Deus e eu tô descansando, porque Deus eu não sabe. tenho o que fazer. Exatamente. Mas, assim, sabe, todos os projetos. Porque, assim, você já imagina o quê? Formou, vai casar, vai fazer uma outra coisa. Cara, esse era o meu plano. Ainda tá de tá pé, mas assim, não da forma como eu imaginava. Só que, tipo, acho que chega uma hora que tu fala, cara, chega. Todos os meus planos, coisas. O meu acabou. caso foi, tipo assim, na empresa, o meu chefe tava viajando, tá ligado? Aí no domingo à noite, tipo assim, sexta-feira tem a ordem de fechamento, sábado a gente não tinha nenhuma notícia da empresa nem nada, domingo à noite, ele colocou um vídeo no grupo, tá ligado, assim, falando, pô, então, gente, olha só, algumas pessoas vão ter que entrar de férias, entendeu? E vão ser essas pessoas aqui e essas outras vão pro home office. E eu entrei de férias. Foram 15 dias, assim, em casa que o tempo não passava, só notícia extremamente negativa. Aí, tipo assim, isso foi na segunda-feira que eu comecei. Na quinta-feira eu parei de ver jornal, porque senão eu tava começando a entrar em parafuso, tá ligado? Aí na sexta-feira e no sábado, cara, eu já comecei tipo assim, me reorganizei. Eu falei, eu vou montar uma rotina. Eu detesto rotina. Detesto. Eu sou péssimo com rotina. Tipo assim, às 8 eu vou acordar, 8h15 eu oro, 8h30 eu tomo café. Eu detesto isso, entendeu? Eu sou um cara muito solto em relação a essas coisas, né? Não quer dizer que eu seja bagunçado, só um pouco. Mas, assim, não é sempre. E, caraca, eu tive que montar uma rotina. Eu comecei a me reinventar em relação a isso. Falar, pô, eu vou acordar, eu vou fazer exercício em casa, eu vou fazer leitura bíblica. E eu comecei a fazer isso. E, como a Maiara, o tempo não passava. Era surreal. Mas aí, depois de um tempo, cara, com as demandas do casamento, eu comecei a ter muita coisa para fazer, entendeu? Até mais ou menos o final do primeiro lockdown, assim, entre aspas, né? E aí ocupou muito a minha mente, sabe, assim. Não tive tanta parada de ficar, tipo assim, em ócio, ficar parado, assim, mentalmente. E eu tava com muitos estresses diferentes, sabe? Foi até assim, Deus foi um refúgio, assim, pra mim muito grande, que eu tinha muita parada na minha cabeça, tipo, a minha festa tava paga, tá ligado? E eu não sabia se eu ia poder, tipo, eu paguei a festa de sangue suado, tá ligado? Por muito trabalho. Eu paguei a festa e eu não sabia se eu ia poder fazer a festa. Simplesmente isso, entendeu? E, enfim, a minha esposa também, né? Na época, minha noiva, no caso, é extremamente preocupada com essas coisas. Mas, no final, a gente conseguiu casar e tal. A festa a gente não fez ainda, né? E tá na mão de Deus também, que a gente não sabe quando é que vai conseguir fazer. Esperamos por essa festa. Não, E eu vou fazer um ano do Tito. Daqui a uns 5 anos. Vou remarcar para 5 anos o casamento. Aí eu faço uma festa de 1 ano. Não só não. Decoro com negócio de criança, sei lá, alguma coisa assim. Sabe? Mas pra mim foi muito isso, tá ligado? Eu subestimei no começo, assim, achei que ia acabar rápido. Depois eu tive um pequeno parafuso nas férias ali também, sabe?
Aí depois, para graça de Deus, eu consegui ficar bastante cheio de atividade, né? E agora, o que vocês diriam para as pessoas que estão passando por isso em outros estados, né? Porque, tipo, em Minas a gente está com a igreja fechada já tem um tempo, acho que tem quase um mês por aí. Em São Paulo também tem algum tempinho, né? E o que vocês tiraram de lição, no caso, e o que vocês falam para as pessoas aí que, tipo assim, vão estar escutando a gente, estão escutando vocês, a falar, tipo, pô, cara, como manter a minha saúde espiritual na pandemia? O que vocês diriam a essas pessoas aí? Cara, é complicado, né? Mas eu acho que o que eu diria é: não olhe para a circunstância, olhe para Deus. Sabe? E como? Se afunda na Bíblia. Leia, conheça. E eu me apegava muito à certeza de que o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que libertou o povo, era o Deus que ia estar comigo nisso tudo, sabe? Isso foi algo que eu sempre batia na mesma tecla. Eu falei: Senhor, se você fez uma vez, você pode fazer de novo. E eu ficava repetindo isso até Sim. a minha mente parar de pensar coisas negativas e começar a pensar em tudo que a minha boca professava. Então, quanto mais eu falava, o Senhor pode fazer, mais a minha mente entendia que o Senhor realmente pode fazer. E eu pude ver o Senhor fazendo várias coisas na minha vida quando eu parei de olhar para tudo que estava ao meu redor e comecei a olhar para Ele. Mas, para saber o que Deus já fez, Ele pode fazer de novo na minha vida, eu precisei entender o que Ele já fez. E aí eu comecei a ler mais a Bíblia do que eu já lia. Entendi. Maneiro. Interessante. Primeiro passo. Caraca, filha. Começou Lá vem, vai. o livro agora, né? Dicas do Vitor. Dicas do Vitor. Primeiro passo. How to Survive. A pandemic year. Pandemic year. Perdoe a Deus, entre aspas, né? Por que eu tô falando isso? Porque não foi... Eu tô falando que Deus... Eu tinha que perdoar a Deus de fato, mas a versão de Deus que eu tinha, na verdade, tinha me ofendido. Não Deus real. Na verdade, eu percebi uma coisa que é muito interessante. Eu percebi que eu acreditava, em algum lugar, eu acreditava num Deus que, por ser bom, não iria permitir que coisas ruins acontecessem. E eu quero até deixar esse recado para você aí que está assistindo. Se em algum momento na sua vida você deixou de acreditar em Deus porque você não consegue conceber a imagem de um Deus bom que permite que coisas ruins aconteçam, seja com você, seja com outras pessoas, parabéns, você está realmente deixando de acreditar num Deus que não existe. Porque esse Deus bom, que não deixa coisas ruins acontecerem, não existe. De fato, existem coisas boas e ruins acontecerem todo o tempo. E eu percebi que, mesmo conceitualmente sabendo disso, no fundo eu acreditava que Ele não ia deixar coisas ruins acontecerem a pessoas boas, de certa forma. Sim. E por isso que eu digo, perdoe a Deus. Porque eu acreditava que Deus ia agir de uma maneira e eu percebi que, na verdade, eu cria numa falácia. E por causa disso eu me senti ofendido. Tipo assim, por uma versão de Deus que não existe. E aí, essa parada que a Mayara falou, que ela lia bastante e tal, eu emagreci na pandemia 7 quilos, se não me engano. Eu fiquei até bem magro. Mas assim, não foi porque eu fiquei doente, não. Foi porque, tipo, eu sabia que eu precisava perder uns quilos, eu estava um pouquinho gordinho. E a gente tem um trampolinzinho de jumping lá em casa. E eu ficava todos os dias, 1 hora e pouco lá, ou 1 hora e pouquinho, 1h15 e tal, pulando ali. E eu fazia isso ouvindo mensagens, ouvindo músicas e tal. E eu tipo, tentava aproveitar um momento assim, como eu não tô imaginando pra fazer. Até os jogos de videogame acabam, né, cara? Cara, eu joguei vários jogos retrôs assim que eu não jogava há anos. Foi muito bom. Online, tá mas tem ligado? uma hora que enjoou. Enjoou. Aí hoje eu sinto falta desse tempo, de certa forma, porque eu tô com pouco tempo pra jogar os jogos que saíram aí. Mas, enfim. Eu buscava colocar isso pra dentro, mas porque um lado meu estava ferido com essa visão de Deus, eu meio que me fechava. Por isso que eu acho que é importante esse lance, sabe? Tipo, se você acha que Deus te ofendeu, tipo, de uma forma que, sei lá, você precise perdoá-lo, avalie o Deus que você acredita. Porque pode ser que você acredite num Deus que não existe. Ou numa versão do Deus real, mas que não exista. Entendeu? Melhor dizendo. E eu acho que isso é muito importante. E também focar que, tipo assim, Deus usa circunstâncias ruins e momentos ruins para fazer os melhores soldados, né? Exato. Entender que essas coisas preparam a gente e moldam a gente para coisas muito maiores. Exato, exato. Né? E aí depois eu percebi que eu estava... Passo número 2. Capítulo 2. Perceba se você não está sendo ingrato. Porque
que aconteceu? Eu fiquei nervoso com esse negócio do casamento, fiquei muito frustrado com essa questão do emprego, mas eu não parei para pensar tanto que, tipo, o meu pai tem um emprego estável, ele até teve uma diminuição de salário, mas foi pouca coisa, e ele não tinha nenhum risco de ser mandado embora, até hoje não tem. E assim, eu sabia que lá em casa a gente não ia passar nenhuma dificuldade, as coisas estavam totalmente sob controle, enquanto muitas outras pessoas enfrentaram problemas seríssimos, e ainda estão enfrentando. Sim. E eu percebi que eu estava sendo ingrato na questão de falar, tipo, Deus, você não está olhando para mim, eu preciso construir minha vida e tal. E eu não percebia, tipo, conceitualmente eu sabia que as pessoas estavam assim, mas eu não percebia que ao mesmo tempo que talvez a minha vida pessoal, a minha carreira, a minha construção e tal, até mesmo olhando para o casamento, estava meio fragilizada de certa forma, a minha família estava bem. Ninguém na minha casa, tipo, até dezembro, ninguém na minha casa tinha pego o Covid. E quando teve a onda de Covid lá em casa, ficou todo mundo super bem. Na real, eu e meu pai testamos negativo até. A minha mãe e minha irmã deram positivo, mas ficaram super bem. E tem até a história trágica aqui da minha irmã comendo hambúrguer. Ela estava com um fato paladar na hora do almoço. Aí de noite a gente pediu um hambúrguer. Na hora que chegou, ela falou que parecia que estava comendo papel. Ela ficou muito frustrada, porque o hambúrguer era aquele hambúrguer era muito bom, da usina. Por sinal, a usina patrocina a gente. Cara, vou te falar um negócio, assim, cortando você, a minha esposa fez um macarrão ao molho branco. Tu me contou essa história. Eu não conseguia comer o molho branco, porque assim, na minha boca tava muito amargo. E cara, isso era surreal, porque parecia que eu realmente estava com nojo da comida. E era uma das primeiras vezes que ela fazia comida, entendeu? Caraca. Sacou? Então, tipo assim, aí eu fui comer assim, eu falei, caraca, mano, tá um pouco amargo, né? Será que o queijo tá bom? Tá estragado? Aí ela comia, tá bom. Eu falei, não tá bom. Sabe? E assim, enfim, whatever, continua. Ai, deixa eu contar uma história que eu também tenho, gente. Conta aí. Bem Caramelo tinha acabado de lançar aqueles potinhos de... Ih, tu pediu e ficou sem paladar. Não pedi, pior. O Wesley, meu namorado, foi me fazer uma surpresa, mandou pra minha casa, mandou... Gente, foi um dia que eu perdi meu paladar, não senti foi nada, eu comi aquilo... Foram só as calorias. Eu comi pensando em toda a beleza. Como tava tão bonito, provavelmente ia tá muito gostoso. Depois eu provei, realmente era muito gostoso. Gente, bem Bem Caramelo. Por sinal, Bem Caramelo, tu namora o Davi Bem Caramelo, patrocina a gente. Bem Caramelo é muito bom, gente. É, Bem sério. Caramelo é muito legal. Sigam no Instagram, provem. bom, é uma bonito. delícia. Isso aí, não vamos falar da concorrência do Bem Caramelo, não, que a igreja tem concorrente. Concorrente é no outro dia, vocês aí do balde, deixa esse outro dia. Mas, onde é que eu tava? Você tava falando da ingratidão. Isso. E aí eu percebi que eu estava sendo muito ingrato. E é impressionante como a ingratidão muda a tua perspectiva de uma coisa boa para uma coisa ruim. É Exatamente. bizarro, cara. Muda. Você para de ver a coisa boa. Eu percebi muito claramente isso. Eu comecei a ser tão ingrato que eu não percebia as bênçãos e a bondade de Deus ali. E mesmo no momento ruim. E aí, esse é o capítulo 2. Assim, perceba se você não está sendo ingrato, porque é muito sutil. Ou melhor, começa sutil e quando você percebe já está muito grande. E o número 3, assim, foi um momento que eu me senti constrangido. Que eu comecei a melhorar, comecei a perceber, comecei a mudar um pouco a forma como eu enxergava. E a minha vida depois, não foi por causa disso propriamente, mas a minha vida depois começou a andar melhor. Eu voltei para aquela empresa onde eu estava, com uma vaga lá temporária, e depois eu fui chamado para essa que eu estou hoje. E eu percebi que, tipo assim, cara, no meio da pandemia, eu tive 2 empregos diferentes, enquanto tem gente que tá... Não tinha antes. Não tinha antes, não teve, e É. não tem Não ideia tem de agora. quando vai ter. Exatamente. E aí foi um momento que eu comecei a perceber, e eu acho que esse é o capítulo número 3, assim, que Deus me constrangeu e falou, tipo, cara, tu é muito idiota, na moral. Primeira coisa, você tava magoadinho comigo, mas você tava magoadinho com uma versão minha que nem existe, porque você não tava entendendo nada. E não precisa entender tudo, porque tipo, tem coisa que você não vai entender, mas pelo menos você tem que acreditar que eu te amo e que eu tomo conta da sua vida, mesmo quando o negócio parece sair do controle. Porque, na verdade, até a Mayara comentou, a gente tem uma ilusão de controle, mas Deus de fato tem e Ele continua cuidando da gente, mesmo quando tudo parece que é mentira. Segundo ponto, você se tornou ingrato de certa forma e você não percebeu. Você não estava atento para a forma como a ingratidão chegou e te cegou. E número 3, aí, tipo, tá vendo? Mesmo você sendo, tipo, super idiota, eu ainda tô sendo bondoso com você, eu ainda tô sendo amoroso e tal. E isso foi meio reflexivo, assim. Acho que esse é o meu livro, assim, de 3 capítulos. Perdoe a Deus, ou melhor, perdoe a Deus, eu quero dizer, voltando, né, tipo, alinha a sua visão sobre o Deus que realmente existe e deixa pra lá essa versão fictícia de Deus que te magoou. Cuidado com a ingratidão. E perceba que Deus, tipo, constrange você através da forma como Ele te ama e as coisas que Ele faz. Isso aí.
Acho que, assim, acabou acontecendo comigo, cara, uma parada muito similar com a Mayara. Mano, assim, eu lembro que nos primeiros 3 meses de pandemia, eu devo ter lido Romanos umas 40 vezes. Sério. Porque, assim, além de ser o livro que eu mais gosto, assim, eu me redescobria e também tem o fato de eu não estar fazendo nada, né? Então, a gente acaba com mais tempo para poder fazer isso. Cara, e assim, mano, eu lia muito, eu pedia discernimento a Deus, e eu lembro que, tipo assim, eu gosto muito de ler, né? Então, as editoras fizeram, assim, promoções bem no começo da pandemia, assim, absurdas, sabe? Mano, eu saía comprando tudo, eu saía largando meu cartão de crédito pra tudo quanto é lado, passeio, que eu devo ter comprado uns 8 livros, tá ligado? E, mano, eu acabei de ler todos esses 8 livros em, sei lá, 2 meses. Porque justamente não tinha nada pra fazer, tá ligado? E me sobrou eu e Paulo, né? Ali com Romanos. E a gente, eu ficava lá. Cara, assim, foi muito edificante pra mim, sabe? Muito, 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 muito. Eu lembro que no final, nas últimas vezes que eu lia, maluco, eu já lia, tipo, meio que pensando nos versículos seguintes já, porque tu acaba decorando o que tu tá lendo, né? Muito Você tempo. decorava as falas, né? Igual o filme, quando tu Tu decora as falas. é né? criança, assim, tu vê o filme 20 vezes, tu fala junto. Exatamente. E eu comecei a bolar estudos pra mim mesmo, organizava por capítulos e tal, assim, por sessões, tá ligado, assim, de assuntos e, cara, foi isso me fez afundar muito de cabeça na palavra de Deus, muito, muito, muito mesmo. E é o que eu falo pras pessoas. Eu acho que, cara, esse tempo é a hora da gente mergulhar mais fundo ainda na palavra de Deus. Mas mais fundo na palavra, mergulhar mais fundo na vida de oração, sabe? Às vezes que a gente ora pouco, e quando a gente tem mais tempo ocioso, a gente tem mais tempo para orar. É uma coisa que a gente esquece disso, né? Pô, mano, se eu tenho o dia inteiro livre, caraca, eu faço minhas coisas de manhã e hora de tarde, sabe? Eu invento hora para orar. E fora que você não consegue dormir cedo, porque você não faz nada durante o dia, entendeu? Nossa, meus horários estavam todos zoados quando eu tava em casa. Irmão, eu sempre fui um cara de dormir cedo, tá ligado? Ia acordar cedão. Eu tava indo dormir 1h da manhã, entendeu? 1h30, e acordando 10h30 da manhã, sabe? Isso pra mim era péssimo, porque eu me sentia baita vagabundo, entendeu? Uma coisa horrível, sabe? Eu olhava pra mim e ficava me sentindo assim. Nossa, gente, tô me sentindo um cara que não faz nada. Meu Deus do céu, que coisa horrorosa, entendeu? E eu falava isso pra mim, no começão lá, que eu tava ficando meio surtadão e vendo muito jornal, sabe? E, mano, pra mim é muito isso. Mergulha de cara na Bíblia, na tua vida espiritual. Mergulha também na espiritualidade das outras pessoas, sabe? Eu acho que é importante você chegar pros seus amigos e perguntar como é que você tá, cara? O que você tem lido? O que você tem... O que Deus tem falado no seu coração, sabe? Como é que está o seu coração em relação a essas coisas que tu já passou? Porque geralmente as amizades, elas sabem um pouco das histórias que vivem, né? O amigo. Então, acho que é interessante também essa parte. Eu acho que a gente precisa tentar ser igreja o máximo possível, mesmo que virtualmente, né? Trocando mensagem no Zap, mandando um áudio, alguma coisa assim. Porque a solidão, cara, é uma parada que bate muito firme, sabe? Chega uma hora que, assim, ninguém tem mais assunto, porque só se fala de pandemia, no caso, né? E você para de viver as coisas fora da sua casa, né? Você está em casa, trancadinho e tudo mais. Então, você não tem muito assunto, você não tem muita novidade, você não tem muita coisa para poder falar. Então, eu acho que é muito interessante isso, sabe? Sei lá, se organiza para você estudar. Mano, compra uma Bíblia de aplicação pessoal e vai ler todas as notas de aplicação. Não sei explicar, sabe? E procura pastores novos na internet, pede recomendação para os seus amigos, enfim. Cai de cabeça. Eu acho que a melhor forma de você manter uma saúde espiritual em dia é muito essa. Aproveitando o seu tempo com Deus e não com várias outras coisas. É óbvio que a gente vai ver uma série, né? Vai ver uma série, vai ver um filme, vai arrumar um jogo novo para jogar, vai baixar um jogo novo, não sei. Mas eu acho que, além disso tudo, cara, o mais importante é você separar realmente um tempo e dedicar, tipo, o teu coração, tua mente, assim, o teu corpo, olhar para você mesmo, ver o que Deus pode evoluir em você espiritualmente, ver em quais áreas da sua vida você precisa ser amadurecido espiritualmente, os ministérios que Deus quer trabalhar no seu coração, para o seu entendimento, para você orientar outras pessoas, onde é que você precisa crescer em graça, sabe? E realmente isso, ser um cara muito sincero com você mesmo e orar para Deus em cima dessa sinceridade, sabe? Não orar por um personagem que você acha que tem ou por uma visão deturpada que você tenha, sabe? E orar para Deus te revelar: Deus, me revela quem eu sou e transforma meu caráter, me dá um coração novo, me faz uma pessoa nova, eu quero viver algo novo, eu quero ter algo novo, eu quero ser uma pessoa transformada do que eu era antigamente, sabe? Essas orações aos poucos vão tomando forma no nosso coração e a gente vai começando a entender quem a gente era e quem Deus quer transformar a gente. Uma coisa que... Tu quer falar alguma coisa? Não, pode falar. Eu acho que uma coisa que também é interessante nisso até que você falou, tipo... E eu acho que tem a ver com aquela parada do
perdoar. Rapidinho, vocês têm ideia de quanto tempo a gente tá? Eu acho que... Acho que a gente acho já que tá tá longo esse episódio, né? Acabando. Então, uma das últimas coisas aqui que eu vou falar é que uma coisa que a gente precisa entender é que a gente, durante a nossa vida, a gente sempre vai ter uma visão deturpada sobre Deus em alguma área. A gente não vai conhecer a Deus de forma Sim. correta. E o Deus que eu conheço hoje, eu conheço mais dele do que eu conheci no passado, mas eu conheço menos dele hoje do que eu vou conhecer no que vem, e Eu assim acho que vai. não é deturpado, acho que é limitado, na verdade. Eu até vou... Deturpar é Então, proposital, de alguma forma. será que você não pode ser deturpado sem querer? Cara, eu acho que pode, mas aí já não é mais, tipo assim... Não é culpa- deturpada a palavra? Não é culpa sua. Entendeu? Entendi. Mas Não, mas acho que é o ponto... não entendida, desentendida, eu acho. Tá bom, uma versão errada Mais de tranquilo. Deus. Melhor. Sim, é isso aí, acho que é mais A gente tranquilo. sempre vai acreditar numa versão errada e incompleta. As duas coisas. Sim, com- Vão ter coisas de Deus que eu vou perceber que eu achava que era de um jeito, mas na verdade são de outro jeito, né? sim, sim. E vão ter coisas que eu vou descobrir que eu nem fazia ideia. E eu percebi que eu estava, por essa questão que eu falei, do perdoar e tal, eu percebi que eu estava fechado a entender mais sobre o caráter real de Deus, porque eu estava achando que ele era uma coisa que ele não era. E uma coisa que acho que a gente precisa entender é o seguinte, a gente tem que ter humildade, e isso foi uma outra coisa, eu percebi que eu estava sendo orgulhoso, porque eu estava certo que eu sabia que Deus era uma coisa, de fato ele não era, mas nunca foi, nunca será o que eu achava naquela época, mas eu estava tão orgulhoso com aquilo, falando, tipo, eu sei que é isso, lá no fundo, que eu me fechava a conhecer a realidade mais real mesmo, sabe? Mais completa de quem Deus é. E, consequentemente, aquilo que vem a reboque, sobre quem eu sou, sobre a natureza do amor dele, a forma como ele age, os planos dele, etc. Eu acho que é muito importante que a gente, tipo, tenha muito cuidado com esse orgulho, porque eu acho que, tipo, a ingratidão, ele é muito sutil. Ele chega e quando você percebe, tipo, cara, já está num nível muito ruim. E aí você tem aquele momento que é citado em alguns pontos diferentes da Bíblia, que situações lá do Antigo Testamento até, que o cara soberbo, o cara orgulhoso, não consegue ter parte com Deus. Isso faz total sentido. Eu percebi isso porque eu percebi que o meu relacionamento com Deus ficou fragilizado em alguns pontos, porque eu criei uma barreira. Eu falei, não, Deus, eu discordo. Entendeu? Mesmo que eu saiba que eu não devo fazer isso, eu estava fazendo. E aí eu percebi meio, tipo, depois de um tempo muito grande, assim, minha vergonha. E eu acho que isso é muito importante. Tipo, a gente não pode, a gente tem que ter muito cuidado para não se fechar no entendimento de quem Deus realmente é. Porque, cara, isso é o primeiro passo, assim, a primeira pedrinha, assim, para você começar a desandar. Porque aí você começa, quando você se sente ofendido por alguma coisa, você não busca entender a verdade, você assume aquilo que você acha que é o fato, e beleza. E até mesmo o negócio do EBD, eu estou dando aula no EBD hoje, eu até me sinto envergonhado de estar dando EBD contando esses podres que estou do ano passado. Mas Ó, o velho- Fizeram velho homem. crescer. é verdade, foi muito motivado por isso até. Eu estou Às falando vezes, sobre por isso, desânimo. tu tá no EBD, na verdade, também, né? Talvez. Porque, cara, no dia 31 de dezembro eu tava lá jogando The Last of Us 2. Jogão, muito bom, muito bom. E aí o Renan e a Edilane me ligaram e aí eu pausei o jogo The Last of Us 2 pra poder falar com eles, pra tu ter noção de como eu valorizei o jogo? Padrito e a Madrita. Aí... E aí eles falaram comigo e eu fiquei depois pensando, cara, que doideira. Eu fiquei pensando, Deus, o que é isso? Tu tá zoando com a minha cara, não é possível. Depois de Tipo assim, depois de tudo, você tá falando isso. É. E aí eu tô justamente falando sobre essa questão de desânimo e coisas que eu percebi na minha vida que me desanimaram. E que são armadilhas que podem desanimar outras pessoas. Eu percebi, cara, como isso é sério. E eu acho que é interessante, porque eu aprendi uma lição muito grande. E eu tô querendo passar. E por isso que eu tô contando meus podres. Cara, olha só, você tá olhando esse negócio aqui, não precisa achar que nós somos super espirituais, nós somos muito bons porque a gente tá aqui. Eu acabei de revelar um monte de coisa, tipo, chata e tal. Eu percebi como eu fui burro ano passado, como eu fui imaturo em uma série de momentos. Mas por que eu tô expondo esse podre? Porque eu quero que você entenda isso, cara. Você tem os teus erros, eu tenho meus erros, o Lucas tem os erros dele, a Mayara tem os dela, o Davi tem os deles, a nossa liderança tem os seus erros também. Mas isso não significa que você não possa crescer, que você não possa recomeçar e que Deus não esteja ali de braços abertos para que você dê um novo passo. Então, assim, se você se julga muito errado, muito distante, pode ter certeza que isso não acontece. E muito mais que isso, Deus ele vai te constranger com o amor dele. Em alguma hora você vai perceber isso. Você tenha cuidado para não permitir que orgulho, ingratidão, essas coisas assumam um lugar. Geralmente as sensações elas são contrárias, né? Quando a gente acha que a gente é muito indigno, é onde Jesus está mais perto.
tá ligado? Exato. E quando a gente entende que, tipo, a gente é muito digno, que a gente merece de alguma forma, Jesus está bem longe. Eu acho que uma coisa que me marcou muito no que vocês falaram, que eu inclusive estava pensando sobre isso hoje, é que eu acho que uma coisa que o Vitor ficou repetindo, e eu acho que talvez nem fosse ele estava falando de outras coisas, mas uma coisa que para mim bateu muito é reconheça, sabe? Reconheça e não tente negar isso para Cristo. Sabe? Jesus já sabe. Sim. Não tente criar uma barreira entre você e ele, colocando coisas, falando coisas que você não é. Seja sincero e deixe que ele trabalhe na sua sinceridade, sabe? Que ele aperfeiçoe todas as fraquezas que você diz que você tem, que ele já sabe. Que eu acho que esse é um ponto, sabe? Se você está vivendo um momento de orgulho, fale para Deus, eu sou orgulhoso agora e eu não quero ser mais, sabe? E é exatamente isso. O Senhor, você pode errar, você pode estar errando, mas o Senhor te ama tanto que Ele quer te chamar para perto, te transformar para você ser uma pessoa melhor. E assim como a gente pode aprender durante um ano tão difícil, né? Durante momentos difíceis, que o Senhor é bom e Ele estava com a gente e a gente cresceu com isso, eu acho que Ele pode fazer isso com você também que está assistindo ou ouvindo a gente. Acho que a gente monta personagens espirituais, né? Para fazer nossas orações e tal. Isso é um problemaço. Porque até a gente reconhecer que a gente está num personagem espiritual é complicado. Porque Deus vai falar isso pra gente, a gente não vai entender, porque a gente está no personagem. Então, é um ciclo realmente que, para se libertar, demora às vezes muito tempo. E no fim, eu acho que é isso. Acho que a gente pode resumir nisso, né? Só mais uma coisa. Falei, cara. É rápida, essa eu prometo que é rápida. Vou contar. É verdade. Uma outra coisa, muito importante. Busque ajuda. Eu sempre toco nessa tecla, porque a gente não faz ideia do poder disso. Eu falei disso numa das aulas aí da EBD que rolaram nessas últimas semanas, e no final, infelizmente não dá para resumir tudo aquilo aqui, mas pelo menos eu quero trazer o exemplo do final exatamente. Mas eu quero trazer o exemplo do final, que eu citei a história do bom samaritano que Jesus conta. Resumo rápido, tipo prático. Um cara foi assaltado, ele foi espancado, ele estava caído no meio da rua, algumas pessoas passaram por ele, pessoas relevantes, não deram a mínima, e quem chegou para ajudar ele, que foi o samaritano e tal, eu vou até passar por cima do contexto histórico aqui para ser bem prático. O texto fala o seguinte, na história que Jesus conta, o cara se abaixa, ele pega o cara ferido, ele bota o cara ferido ali no jumento dele, sei lá qual era o bicho, leva para um local onde ele poderia ser cuidado e deixa os recursos dele à disposição para que o cara fosse cuidado. O que essa história me chamou a atenção, até falando sobre isso? Literalmente, o bom samaritano vai ao nível que o cara estava ferido no chão, ele vai até onde o cara estava, ele se abaixa para poder pegar o cara que precisava de ajuda, ele leva o cara até o cuidado, até onde ele pode ser cuidado. E muitas vezes esse lugar não precisa ser um lugar físico, pode ser, metaforicamente, pode ser ele está te levando para algum lugar. E ele coloca os recursos dele à disposição do cara que estava ferido, porque ele fala para o dono lá do local, que ele deixou o cara falando o seguinte, toma essas moedas aqui e quando eu voltar eu pago o resto. Tipo, a gente precisa ter pessoas que vão até o nível quebrado que a gente está, para ajudar a gente, vão se colocar à disposição com seus recursos, seja tempo, dinheiro, esforço, inteligência, o que for. E vai chegar a hora da gente ser esse cara. Vai chegar uma hora que, por exemplo, pode ser que o Davi esteja assim, e quebrado, e aí o Lucas vai e se abaixa e ajuda o Davi. E aí depois vai chegar um momento que o Lucas vai estar quebrado e eu vou ajudar o Lucas. Aí vai chegar uma hora que eu estou quebrado e o Davi vai me ajudar. E é um ciclo. Porque ninguém é melhor do que ninguém e todos nós precisamos de outras pessoas ao nosso lado para poder nos ajudar. Então, eu acho que além desse ponto que vocês falaram, que é fundamental, é extremamente importante, assim, a questão de termos outras pessoas que vão nos ajudar a caminhar na jornada. Foi rápido, viu? Verdade. Mais ou menos rápido. Bateu seu recorde. Gente, Nossa, cara, se o meu recorde foi desse tamanho... Ativem as notificações. Isso aí. Fala com a gente aqui no comentário, ideias para o próximo vídeo, se vocês quiserem. Seja um bom samaritano na vida dos seus inimigos. Compartilhando esse vídeo com eles. Exatamente. É Eles estão no chão sem esse vídeo, então você vai descer até o nível deles, vai colocar esse vídeo à disposição. Vai dar dinheiro para seus inimigos, carinha. Como é que é? Vai dar dinheiro para curarem seus inimigos. Vai dar dinheiro para curar seus inimigos. É verdade. Galera, o desafio é real, tá? Tipo, uma frase final para fechar. Eu gosto de fazer vários fechamentos. Vai, Vitor. A gente tá sempre caminhando. Nossa, foi uma voz tipo, vai, Vitor, que saco. Vai, Vitor. A gente tá sempre caminhando. Uma hora. Mas tá sendo legal. Qualquer coisa a gente divide em episódios.
A gente está sempre caminhando para algum lugar. Isso é muito importante. A nossa vida está sempre indo para algum lugar, quer você queira ou não. Aonde você vai chegar é totalmente determinado por aquilo que você faz hoje. Então, se você quer chegar bem ao final, faça alguma coisa útil hoje e tome conta da sua vida espiritual, da sua vida sentimental, da sua vida financeira e tal. Mas aqui no termo que a gente está falando, do seu relacionamento com Deus. Não adianta achar que você vai ficar no mesmo lugar para sempre. Porque você não vai, cara. Tipo, você vai crescer, o tempo vai passar, novas responsabilidades virão e alguma hora você vai chegar ao destino. Se esse destino é um precipício, é a glória, aí não sei, depende do que você vai fazer com isso. Você está perdoado, porque essa frase foi realmente muito boa. Viu? Então, A gente tá bom. termina aqui com o nosso- Obrigado. Nosso coaching espiritual.